Fala pessoal, tudo bem? O treinador eterno deste vídeo foi um leão em campo. Lances, gols e solidez fizeram parte de toda a sua carreira. O volante português Paulo Sousa. Paulo Manuel Carvalho Sousa nasceu no dia 30 de agosto de 1970 em Viseu, em Portugal. Jogava como meio-campista. O fato de ter nascido em uma cidade que respira futebol, de certa forma, facilitou as coisas para o pequeno Paulo, que sempre que dava, ia com seu pai assistir às partidas da primeira divisão no Estádio Municipal do Fontelo. E quando não tinha ingresso para os dois, o futuro craque escalava as árvores apenas para matar a vontade de ver uma partida de seu esporte favorito. Uma outra curiosidade, além da paixão pelo esporte rei, era o fato de que Paulo Sousa era uma criança extremamente tímida, chegando até a ter vergonha em falar com os outros. O interessante é que quando entrava no gramado ele se transformava e dividia cada jogada como se fosse a última. A freguesia de jogueiros já conhecia o jogador que vez ou outra ia ajudar o pai, que era mecânico. Apesar de acreditarem que seu futuro era chutando uma bola, sua avó era veementemente contra. Afinal, as partidas do Repesenses, primeiro clube de Paulo, coincidia sempre com as missas de domingo, o que não era bem visto por ela. Para evitar certos problemas, era muito comum que o neto pulasse a janela apenas para não ouvir o sermão da idosa. Entre seus 14 e 15 anos de idade, Sporting e Benfica, dois dos maiores clubes do país, começaram a disputá-lo aos tapas. Seu pai, sportinguista fanático, já havia dado a sua palavra ao Clube da Luz. Um certo dia, conversando com o representante do Sport Lisboa e Benfica, o contrato fora assinado no capô de um carro. E ali seu destino já havia sido selado. Pela base encarnada, foi aos poucos sendo recuado e o habilidoso ponta foi se transformando em um vigoroso volante com senso de colocação e desarme absurdos. Inevitavelmente que sua performance no Mundial Sub-20 chamou a atenção do treinador Sven-Göran Eriksson, que acreditou que valeria a pena investir nele. E em 1989, Paulo Sousa passou a figurar na primeira equipe do Benfica. Na temporada 90-91, participou da campanha do título nacional com apenas 2 pontos de vantagem sobre o Porto. Muitos indicavam que ele sairia do país, porém, antes de sua ida, o camisa 6 foi mais uma vez campeão pelas Águias. Após um 5-2 sobre o Boa Vista, em pleno Estádio Nacional em Oeiras, Paulo daria adeus ao clube em altíssimo estilo. Em meados ainda de 93, Paulo Sousa fechou com outro clube da capital, o Sporting. Mesmo atuando em um meio de campo juntamente com Luiz Figo e Krasmir Balakov, ele não chegou a conquistar títulos. Mais uma vez, graças às suas performances, mais uma mudança ocorreria, e em 1994 o português assinou com a Juventus da Itália. Já em sua primeira temporada vieram 2 troféus nacionais. Primeiramente, o da Série A italiana, com 10 pontos de vantagem sobre a Lazio, e o da Copa Itália, com 3-0 no agregado, derrotando o Parma em 2 partidas. Sousa se tornou o pilar central do esquema do clube alvinegro. Muitos indicavam que para todo o conjunto funcionar, dependia do luso para que o jogo fluísse. Na temporada 95-96, era hora de mostrar que além do futebol mais efetivo e envolvente da Itália, a Juve tinha também o melhor estilo do continente. No dia 22 de maio, no Estádio Olímpico de Roma, o clube de Turim se encontraria com o Ajax de Amsterdã. Como todos imaginavam, uma partida difícil e mesmo com gols de Ravanelli para os italianos e Litmanen para os holandeses, o fato era um só: o campeão seria decidido nas penalidades. Ferrara, Pessotto, Padovano e Jugovic já não desperdiçariam, mas contando com os erros de Davids e Siloi, pela segunda vez em sua história, a Juventus sagrou-se campeã da UEFA Champions League, mostrando domínio em escala europeia. Apesar do troféu, Paulo acabou sendo vendido, mas mal sabiam eles que sua venda acarretaria na perda de um troféu futuro. Em 1996, Paulo Sousa fechou com o Borussia Dortmund e os títulos continuariam por chegar. Já no início de seus trabalhos, apesar de não ter entrado na partida, foi campeão da DFB Super Cup sobre o Kaiserslautern. Jogando por um time com um estilo diferente, Paulo se adaptou muito rápido e se mostrou novamente peça-chave no sucesso do time. E seus companheiros depositariam sobre o camisa 19 toda a confiança possível. Em
uma de suas melhores atuações na carreira e se valendo de conhecer o estilo de boa parte dos atletas adversários, Souza impediu que Zinedine Zidane sequer pensasse em campo. E após um 3-1 doutrinador, o Baspipharein Borussia 09 Dortmund pintou a Europa de amarelo e preto pela primeira vez em sua história, e o atleta ibérico passou a figurar no seleto grupo de campeões da Champions por clubes diferentes. No final daquele ano, ainda fez parte da conquista do Mundial de Clubes, após uma vitória por 2-0 sobre a equipe brasileira do Cruzeiro. Em janeiro de 98, retornou à Itália, desta vez para vestir as cores da Internazionale. Em 2000, foi emprestado para o Parma, porém jogando em apenas 8 partidas. No mesmo ano, foi vendido em definitivo para o Panathinaikos, atuando por 10 vezes. Em 2002, vestiu as cores do Espanhol, seu último clube na carreira. E antes do término da temporada, a classe, a presença e toda a elegância de Paulo Souza foi abreviada de vez pelas lesões, e com apenas 31 anos de idade, o volante daria adeus aos gramados mundo afora. Pela seleção das quinas, passou por toda a base, inclusive fazendo parte da seleção sub-20 campeã mundial em 89, marcando toda uma geração de ouro portuguesa. Pela equipe absoluta, estreou no dia 16 de janeiro de 91 em um amistoso contra a Espanha. Com a camisa encarnada, atuou nas Euros 96 e 2000 e na Copa do Mundo de 2002, que marcou a sua última presença no selecionado nacional. Valeu, amigos, por terem ficado conosco até agora, tomara que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu joinha, se ainda não é inscrito aqui, se inscreva e não se esqueça de ativar o sino das notificações. Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!